É impressionante como toda hora esse tema volta a aparecer, né? Toda hora volta a aparecer essa possibilidade. Mas a gente tem acompanhado nos últimos tempos, né, as pesquisas de opinião que trouxeram uma queda da popularidade de Lula. Lula tem demonstrado aí realmente o incômodo, fez uma reunião ministerial cobrando dos seus ministros mais resultados. E agora já se discute internamente, às vezes até abertamente, essa possível reforma ministerial. A Mônica Bergamo, que traz essa reportagem para a gente hoje aqui, vamos até abrir a coluna da nossa rainha. Lula diz a interlocutores estar insatisfeito com o governo e estudando essa reforma ministerial. O que a Mônica traz aqui nessa apuração sobre o que pode acontecer nessa possível reforma ministerial? Bom, há muitas pressões para fazer algumas alterações em algumas pastas específicas, né? 3 áreas, na verdade. O Palácio do Planalto, onde estão os ministros que despacham diariamente com o presidente Lula e com esses mais fortes, e também a área social e a área econômica, né? Ele vem sendo pressionado a fazer alterações importantes em alguns desses ministérios. De acordo com alguns debates, desenhos que estão sendo conversados, o ministro Paulo Pimenta iria para a Secretaria-Geral, que cuida, entre outras coisas, da interlocução com movimentos sociais. Ainda não se sabe para onde iria Márcio Macedo, que é o atual da pasta. No lugar de Pimenta na comunicação estão considerados os nomes como o deputado federal Rui Falcão ou o prefeito de Araraquara, o Edinho Silva, que também é bem próximo a Lula. O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, iria assumir, enfim, a saúde, que como a gente trouxe até recentemente numa reportagem aqui da Andresa Matais, ele já é praticamente o ministro da Saúde, trazendo ali vários nomes, secretarias e tendo muita influência no Ministério da Saúde. Iria assumir o Ministério da Saúde no lugar da Nízia. O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, voltaria para o Senado, ou seja, perderia o status de ministros. Quem iria para o lugar dele? Ex-ministra Tereza Campelo, que já ocupou o mesmo cargo. Na área econômica, tudo seguiria girando em torno do ministro da Fazenda, que segue sendo muito privilegiado, prestigiado e tudo mais, mas a ideia seria também ter algumas mudanças de peças, trazer mais uniformidade, movendo peças de outros ministérios ou bancos públicos ligados ao tema. E caso Aloysio Mercadante saia do BNDES para assumir a Petrobras, a atual ministra do Planejamento, que é a Simone Tebet, poderia assumir o comando do BNDES. E como o nome Nelson Barbosa ocuparia, e como se ela fosse, Nelson Barbosa ocuparia o planejamento. Bom, essas são possibilidades, né? A apuração aqui de Mônica Bergamo. Vamos lá, Josias. É necessário mudanças nos ministérios? Como você analisa esses desenhos aí que estão sendo discutidos dentro do PT e do governo? O Ministério precisa de ajuste, né, Fabiola? Quem está informando isso é a sociedade brasileira, por meio das pesquisas, né? O governo não está agradando. Há um certo cansaço do governo por pouco tempo, né? E é preciso recordar que, em 1 ano e 3 meses de governo, o Lula já está planejando a sua segunda reforma. Já houve uma reforma na primeira reforma, no ano passado. O Lula instalou na esplanada dos ministérios gambiarras do Centrão e um ex-magistrado, que ele colocou no lugar do Flávio Dino na pasta da Justiça. E essa segunda reforma corre o risco, o presidente corre o risco de chover no molhado se ele não recorrer a um instrumento que parece indisponível na caixa de ferramentas do Palácio do Planalto, que é a autocrítica. O presidente precisa fazer uma autocrítica. O problema do governo não se restringe ao desempenho dos ministros. O problema do governo é também o Lula. O Lula está governando com os olhos voltados para o retrovisor. Então, ele está restabelecendo antigos programas, o governo dele virou um museu de grandes novidades. Então, ele está restabelecendo programas antigos e os programas novos nem sempre são prestigiados, né? Você se lembra, Fabiola, que
antes de virar ministro do Supremo Tribunal Federal, o Flávio Dino lançou com estardalhaço um programa chamado Enfoque, que era um programa nacional de enfrentamento às organizações criminosas. O que foi feito desse enfoque? Virou recheio de gaveta. Tinha uns 5 eixos que seriam detalhados posteriormente, em 60 dias. Ninguém fala mais nisso. O novo ministro, o Ricardo Lewandowski, que assumiu na vaga do Flávio Dino, ele esqueceu, ele não considera relevante esse programa que foi anunciado realmente com grande estardalhaço. Então, era um bumbo que estava oco por dentro, né? Então, não basta trocar ministros, ficar lançando programas novos sem uma devida aferição sobre as chances de implementação desses tais programas. Então, trocar nomes e, pelo que se prenuncia, o Lula vai trocar 6 por meia dúzia, porque ele vai tirar a Anísia Trindade para colocar o Edinho Silva, que já foi ministro da Saúde, em gestões petistas. Tira o Paulo Pimenta para colocar ou o Rui Falcão, que é um deputado petista, assim como o Paulo Pimenta, ou Edinho Silva, que é um prefeito também, um petista, que já foi ministro palaciano do Lula. Tira o Wellington Dias para troca pela Tereza Campelo, que já chefiou o ministério que cuida do Bolsa Família. Então, 6 por meia dúzia. O problema do governo é mais profundo do que isso. O presidente precisa fazer uma análise sobre a forma como ele está governando, precisa parar de olhar pelo retrovisor e precisa compreender que 2024 não é 2003, não é 2004, passaram-se muitos anos desde que o Lula chegou ao Palácio do Planalto. E o que mais incomoda ele, Fabiola, é a sensação de que ele também já não é visto como era enxergado pela sociedade antigamente. O Lula saiu do governo em 2010 consagrado com uma popularidade de 83%. E agora ele está amargando, 1 ano e 3 meses depois de assumir pela terceira vez, ele está amargando pesquisas que mostram a ele que a aprovação está empatada com a rejeição. Então, 35% consideram o governo ótimo, bom, 33% ruim e péssimo, segundo o Datafolha. Isso, para ele, é algo impensável. Alguém que deixou o governo com 83% de aprovação, ocorre que, se ele não enxerga as mudanças que ocorreram desde que ele deixou o governo, muito provavelmente essa reforma ministerial será o mesmo que chover no molhado. De resto, é preciso ver se ele não vai trocar de cúmplices apenas, né? Porque um governo que se pretendesse sério não poderia, por exemplo, manter Juscelino Filho, que é um especialista em criação de cavalos, na estratégica pasta das comunicações. Estamos vivendo a era da inteligência artificial, a era das redes sociais. E aí você tem um personagem que não acrescenta nada na pasta das comunicações. E não se fala em trocar o Juscelino Filho. Fufuca nos esportes, uma pasta em que o Lula já colocou, inclusive, uma esportista respeitada, agora está lá o Fufuca. Ministério do Turismo, Celso Sabino. O que é que acrescenta um país como o Brasil, com tanta potencialidade turística? Está lá o Celso Sabino, cuja ação mais relevante foi enviar dinheiro para os seus redutos eleitorais, dinheiro da pasta do turismo para os seus redutos eleitorais. Então, realmente, Fabiola, o que precisa ver antes da reforma ministerial, que é uma reforma até necessária, as pesquisas sinalizam a necessidade de rejuvenescer o governo. Agora, antes da reforma, seria necessário que houvesse uma autocrítica do dono da caneta. Lá, é preciso uma autocrítica, Thales? É preciso fazer mudanças nos ministérios? Quais são as mudanças necessárias? A autocrítica, a principal autocrítica que o Lula deve fazer é com relação às declarações dele, à polarização que ele mantém. Eu acho que é por aí o principal problema pessoal do Lula no governo. Agora, o fato é que o ministério envelheceu. Envelheceu.
E, normalmente, os ministérios envelhecem após o primeiro ano de governo. É o que ocorre, você acaba tendo uma reforma ministerial mais ampla após o primeiro ano de governo. A gente já está entrando, já tá no segundo ano, quer dizer, já envelheceu. Está na hora de dar. E o que ele mudou no primeiro ano foi muito pouco. É, agora está na hora de dar uma mexida, uma balançada, especialmente em nomes que trazem mal-estar, mais notícias para o governo, como é o caso, por exemplo, do Juscelino Filho. Então, não sei se ele vai ter condição de mexer exatamente nesse. É provável que sim. Por quê? Porque ele quer aproveitar para preparar a coisa para a o relacionamento com o Congresso nesse segundo semestre, em que o Arthur Lira vai começar a campanha pelo sucessor dele e vai ter que redefinir a base de sustentação do governo no Congresso com o Arthur Lira. Então, como é que vai ser isso? O Arthur Lira começa a perder força, mas, ao mesmo tempo, você tem que prestigiá-lo. Então, você vai ter que colocar gente que traga uma melhor articulação política para o Planalto. Isso é um ponto básico deles. A outra questão é o seguinte: não há, no final do governo, em geral, há uma grande mudança por causa das eleições para governador. E alguns ministros saem normalmente com candidatura a governo ou ao Senado. Então, no final do governo, costuma ter uma reforma ministerial. Essa agora, não existem ministros candidatos a prefeito. Quem for candidato a prefeito sai e é substituído. Mas não existem ministros. Há um prefeito que é da confiança pessoal do presidente, que é o prefeito de Araraquara, o Edinho Silva, que ele, de fato, quer trazer para o governo. Está se estudando trazê-lo para o Planalto. Tanto pode ser na comunicação, como na articulação com os ministérios, se tiver alguma saída ali de alguém da articulação dos ministérios, né? Se falou no Macedo, se fala também no Messias, se fala no próprio Rui Costa. Então, ali no Palácio do Planalto é o centro das mexidas que devem ocorrer nessa reforma ministerial. A Simone Tebet não está confortável, de fato, não está confortável, e, como a Mônica disse, ela está sendo especulada mesmo para o BNDES, caso o, o Mercadante venha para a Petrobras. Petrobras. Então, Petrobras, o nome trava-língua, né? Petrobras, é nome trava-língua. Petrobras. Então, a Simone pode ir para o BNDES se o Mercadante sair. Acho que é um grande erro do Lula mexer no Prates, porque o caso é o seguinte: a visão que o Lula tem da Petrobras é a mesma visão do Mercadante. E é uma visão que a esquerda concorda plenamente, mas que o mercado não concorda e que a Petrobras há resistências no ambiente, no setor energético, a essa visão. E o Prates serve um pouco para esse meio campo. Ele é um petista, mas com uma visão do setor energético. Eu acho que é um problema você mexer no Prates a essa altura. Mas está todo mundo dizendo que é praticamente certo, os dois devem se encontrar segunda-feira. O Prates quer saber do presidente se de fato ele vai ficar fora, vai sair, e tudo indica que sim. Então, a reforma ministerial deve ocorrer, é bem provável, conforme a Mônica está dizendo, e há várias peças que já envelheceram. Os ministérios e os ministros, em geral, têm prazo de validade. E aí vão ser mudados, como foram mudados em todos os outros governos, sempre teve reformas ministeriais logo após o primeiro ano e no último ano.
Vamos por partes, então, ô Thales, você fez um balanço geral. Vamos pensar nessas mudanças aí. Você falou agora bastante sobre o Aloysio Mercadante, né? E isso está sendo muito especulado. Você falou assim, olha, está sendo dado quase como certo. Ontem até o Reinaldo Azevedo também falou aqui das informações e o pouco que ele tem ali de conversa com as pessoas é de que realmente isso daí deve acontecer. Você também tem esse bastidor aí, ô Thales, que esse é o caminho, assim, Aloysio Mercadante É, na Petrobras. o que que ocorreu? O Lula teve no Rio de Janeiro semana passada, é, se encontrou com o Mercadante. E daí surgiram as especulações de que o Lula teria sondado o Mercadante sobre ir para a Petrobras. E realmente o Lula tem elogiado muito o Mercadante. O próprio Ricardo Couto teve com o Lula e o Lula elogiou muito o Mercadante para o Ricardo Couto, disse que o Mercadante mudou, que o Couto disse, "Mas o Mercadante, mas ele não é problema, ele não, o Lula, não, ele mudou muito, o Mercadante está muito mais flexível, mudou muito. Então, esses elogios, todas essas coisas em torno do Mercadante e os problemas do Prates. O problema do Prates não é um problema, eu acho, não é tanto do Prates, é mais do ministro das Minas e Energia. Esse ministro vai ter problema com o Prates, vai ter problema com a ministra do Meio Ambiente. Agora, o Lula não tem muito como mexer nele, porque ele é um ministro com aval do presidente do Senado. É o ministro do presidente do Senado, o Rodrigo Pacheco. Então, não sei se não creio que o Lula tenha muito como mexer, e ele está ali jogando junto, por enquanto, contra a Petrobras. Mas não sei se ele vai jogar daqui a pouco, bater de frente com o meio ambiente, se ele sobrevive a isso. Então, é uma outra questão. Como é que vai fazer com o ministro das Minas e Energia? Ele vai ficar fortalecido desse jeito? Batendo de frente com a Petrobras, depois batendo de frente com a ministra do Meio Ambiente, vem aí a COP, você vai ter um ministro que defende a mineração, que defende a todo custo. Não sei, é uma questão a ser. O próprio o Mercadante já se entendeu mais com a Marina Silva, já está mais entendido com a Marina Silva, já azeitaram mais as peças. Mas ele não é Então, uma pessoa fácil também ali, né? O